bônus de criatividade. Levando aí o que a gente tinha falado, a gente estava falando mais cedo sobre narração estagnada, né? Que é quando o mestre tem que ficar narrando cenas e cenas e mais cenas de combate para poder trazer aquela impressão cinematográfica, trazendo mais informações sobre o que está acontecendo. Muitas vezes a gente pode usar o bônus de criatividade do jogador, e pode usar a criatividade do jogador para dar a ele um bônus na ação que ele quer tomar. Às vezes ele descreve de uma maneira tão divertido, tão interessante, você fala assim, beleza, você ganha um mais um aí nesse teste, ou dependendo até da situação, de como ela é descrita, ele pode ganhar um sucesso automático, algo assim. Eu voto mais pela ação ser, por muitas vezes ela tem uma questão de ônus e bônus até, que é, por exemplo, se às vezes os jogadores estão lutando num armazém, e aí aqueles armazéns americanos, assim, aquelas que tem um andar superior onde o pessoal guarda palha. E aí o jogador tá ali e aí ele fala assim, eu vou para parte de cima e eu quero pular embaixo do inimigo com a minha lança. Aí você fala assim, pô, mas você pode fazer isso, você vai ganhar um bônus X por conseguir por tentar fazer esse tipo, porque você vai estar aplicando ali seu peso, né, aplicando a gravidade no golpe. No entanto, se você errar, você vai cair, tomar um dano e vai estar à mercê do cara logo à sua frente. Então o jogador pode pesar ali se vale a pena ou não ele fazer as coisas, porque senão começa também a ficar um meio freak show, assim, né? O cara inventa e passa a ficar fazendo um monte de firula só para ganhar bônus nas rolagens. E aí o negócio também pode ser que fuja um pouco do controle. Então ter esse balanço, tipo, fica legal, mas será que vale a pena? É um coisa. Também não pode ser muito pesado, porque senão o cara desestimula a fazer. Tudo isso você vai ter que ir pesando e testando, tanto com os seus jogadores, para saber quão criativos eles são e o quanto eles usufruem dessa liberdade, né, dessa possibilidade, e saber se vale a pena ou não aplicar esses ônus para cada um do seu time. Porque vai ter gente que realmente também não vai conseguir descrever muita coisa. Vai ser lá, tipo, não, eu vou lá e futuco. E aí, tipo, paciência, né? Chega naquela fase que eu falei que talvez seja a hora de terminar o combate e partir pro roleplay. Eu gosto da ideia, eu sou um entusiasta. É quase que um bônus situacional, só que a situação é basicamente a descrição que o personagem faz daquilo e tal. E aí eu acho que existem duas possibilidades. Eu acho que existe um risco e aí uma possibilidade de tentar reduzir esse risco. Que é você dar o bônus levando em conta a descrição. E isso acabar virando uma situação novamente. Você cria uma regra e as pessoas abusam da regra. E aí o cara toda hora quer fazer um negócio escalafobético, porque ele quer ganhar o bônus, mesmo que não seja. E aí começa a ficar uma coisa muito elaborada. E você olha e fala, cara, isso aqui já não tá ficando mais criativo. Você tá só tentando fazer uma descrição fodona e não tá criativo. Você tá me enrolando. Aí basicamente você tá falando, eu vou lá e futuco, mas com mais camada. Eu vou lá e futuco ele, mas eu futuco de uma maneira especial. Tipo, Igual a cebola. Eu futuco ele com a minha lança de baixo pra cima. Aí da próxima vez eu falo, agora eu futuco ele de cima pra baixo. Tá, você fala só que futuca, não tá fazendo diferença. E aí, o risco de. Uma forma que você pode ter de fazer isso é você estabelecer regras, bônus pra criatividade que tenham implicações. É aquilo que eu sempre falo. Eu quero subir na mesa, na briga da taverna, e pular da mesa em cima dele pra bater nele. Isso vai fazer com que eu evite, sei lá, eu vou evitar os caras que estão na minha frente entre nós, e aí eu vou subir na mesa, vou correr pra cima da mesa e pular nele. Legal. Vai te dar um bônus e tal. Mas, você vai ter que fazer um teste pra subir na mesa. Porque você vai ter que subir na mesa rápido o suficiente pra não atrapalhar o seu movimento e tudo mais. Então você pode. Eu sou entusiasta de, às vezes, se você for dar um bônus que seja efetivo pra situação, ou seja, a pessoa tá fazendo algo que realmente ela vai ganhar um bônus válido, interessante e tal, ela tem que merecer aquilo. A descrição, às vezes, pode não ser suficiente. Então, assim, você faz um teste de acrobacia pra mim pra ver se você não vai passar vergonha tentando subir na mesa num pulo rápido e bater a canela na beira e cair de cara na mesa. E aí você não vai perder nada, fora a vergonha, mas, sei lá, você vai reduzir metade do seu movimento e não vai ganhar o bônus. Ou você vai ganhar o bônus, mas você vai reduzir o movimento que você teve dificuldade pra subir. Variantes. Eu só acho que às vezes você corre o risco de estabelecer um bônus de criatividade e a pessoa começar a abusar disso de uma maneira que você vai ter que olhar e falar, você não tá sendo criativo, você só tá tentando me enrolar, por favor, não me enrole. Você tá piorando a situação que você tá tentando ajudar.
Eu não utilizo isso com frequência, mas às vezes dá pra utilizar. Isso também depende muito da mesa, tá? Mesa grande, por exemplo, já fica difícil, você não consegue usar. Porque aí você vai ter que ter 6, 7 pessoas sendo muito criativas e isso vai fazer seu combate, sua história ficar mais complexa. Mas eu não vou na vertente do Marcelo, não. Por quê? Porque ele pode simplesmente passar pelas pessoas e chegar no cara pra bater. Então, se ele quer subir na mesa e chegar lá, qual que vai ser a diferença? Qual vai ser a real vantagem dele se ele pode fazer isso de diversas maneiras? Pra não correr o risco de cair da mesa. Ah, não, mas ele tá fugindo de um ataque das pessoas. É o que o Marcelo considera, e isso traria uma vantagem pra ele, que seria uma vantagem extra. Uma questão de ignorar as condições de dificuldade do cenário que o mestre colocou pra ele. E eu entendo. O que eu penso sobre isso? O que eu penso se ele passa pelas pessoas andando e vai lá pra brigar com o cara, ele já vai chegar descendo a espada, descendo o murro, descendo a pancada no cara. Ele corre o risco de tomar umas bordoadas de oportunidade enquanto ele faz esse processo. Se ele passa por cima da mesa, ele evita os ataques de oportunidade. Então ele teria uma vantagem gigantesca em bater no cara. Nós estamos premiando a criatividade e não a malandragem. Então, o que eu faço nesse sentido? Sim, ele pode subir na mesa, sim, ele pode ir até lá, só que ele não vai conseguir bater no cara. Ele pode pular em cima do cara, se jogar em cima do cara, ele pode rolar com o cara no chão, ele pode pular na janela, ele pode pular no lustre, ele pode fazer qualquer coisa. Mas o ataque, que seria o que ele faria, se ele fizesse esse caminho até lá, ele não vai conseguir fazer. Exatamente porque ele está em movimento, ele está desequilibrado, ele está numa situação que não favorece. Isso faz com que a cena fique bonita, fique criativa, ele está usando o cenário a seu favor. Não tira a dificuldade do processo. Por quê? Porque ele não vai ter vantagem num combate. Vantagem essa de eliminar o inimigo antes da hora. Mas ele vai ter a vantagem de evitar uma penalização imediata, que ele simplesmente poderia por causa da sua capacidade de evitar problemas. Poxa, eu tenho 2 caminhos para seguir. Um parece estar cheio de cacos de vidro. O outro parece que não está com cacos de vidro. Qual eu poderia seguir? Ele poderia ir pelo de caco de vidro, se ele quiser ganhar mais XP, ou andar no que tá liso. Então eu acho bacana quando isso acontece. Nessa aventura do final de semana da Justa, um dos jogadores, na luta dele, antes da luta dele, que demorava, entre as lutas tinha um tempo bem grande, porque eram várias competições, né, vários embates estavam acontecendo, ele falou, cara, não quero saber o que está acontecendo, eu vou concentrar aqui, porque eles ficavam analisando, sabe, para ver os competidores, vendo quais eram as características, qual era o ponto fraco, qual eram as técnicas, eles ficavam analisando na hora de enfrentar. Ele falou, você quer saber? Eu não quero olhar não, eu vou ficar aqui concentrado, eu não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém, eu vou ficar aqui concentrado, igual um atleta profissional que está 100% concentrado. Ele ignorou toda aquela, entre aspas, vantagem que ele estava tendo de conhecer os adversários. Por quê? Porque visualmente ele via as técnicas que estavam sendo usadas. Então ele tinha como reagir a essas técnicas. Ele ignorou isso. Em compensação, ele ganhou bonificações de moral. Por quê? Porque a atividade dele, eu considerei que ela estava mais empenhada. Ah, mas o outro também está usando as técnicas e tudo mais. Ele está usando as técnicas. Ele não vai evitar as técnicas, o outro que usa as técnicas dele, ele vai fazer as dele, porque ele está totalmente empenhado. E ele ganhou os bônus em certas situações. E isso foi legal, porque ele narrou as cenas que ele utilizou quando ele ganhou esses bônus. Exatamente por conta da vantagem que ele tinha em se preparar. Em compensação, o outro jogador fez diferente. Ele analisou o inimigo, o adversário, todas as lutas do cara. Quando chegou na vez dele, ele foi exatamente aonde o cara tinha falhado nos embates anteriores. E ele descrevia as ações. Por quê? Porque ele via que o cara ia fazer certos movimentos, então ele falou, então eu vou fazer tal coisa para evitar. E aí eu vou fazer o quê? Você vai fazer agora um teste, você vai cair do cavalo. Se você ficar só com o braço pendurado com as pernas pra cima, apoiado num braço só, segurando o outro com a lança. Lógico, ele não fez isso. Mas eu não vou penalizá-lo porque ele passou o tempo analisando os oponentes. Exatamente pela condição, ele foi beneficiado e ficou muito legal.